Bom dia a todos. Estamos de volta com o nosso segundo tema do dia, que agora a gente vai falar propriamente do replanejamento escolar. Eu sou a Liliane Costa, diretora do Centro de Inovação, e aqui comigo estão as professoras Mariana Salles, a diretora do CIAI. Bom dia a todos. E a Patrícia Borges, que é a diretora do Cefaf. Bom dia. Vamos lá, meninas? Eu queria só dar um aviso que o chat não está funcionando, então as perguntas devem ser enviadas pelo Drive, tá bom? Obrigada. Bom, a gente tinha pensado em como fazer essa sessão num formato de bate-papo, né? Uma vez que qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente não vai conseguir esgotar a quantidade de ações que a gente pode fazer ao retomar as aulas, né, de forma não presencial. Então, a gente pensou em organizar a fala da gente, utilizando algumas pautas, né, alguns marcos para essa conversa. A primeira atividade que a gente queria fazer é uma retomada de quais são os marcos para esse primeiro bimestre. Em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre as habilidades para continuar a aprendizagem, para retomar onde a gente parou. Depois, a gente vai começar a trabalhar com o replanejamento das aulas, alguns combinados, sobre a elaboração dos roteiros em si, das atividades. Por último, a gente deve trazer alguns exemplos de roteiros e de interação possível que a gente pode ter com os alunos e com os professores. E, obviamente, a gente não consegue esgotar toda a criatividade, tudo que a rede consegue produzir. Então, a partir daí, a gente vai começar a conversar com vocês, acolher dúvidas, acolher até algumas sugestões, né? Então, acho que a gente consegue mediar esse bate-papo assim. Bacana. E lembrando que a gente não vai ter respostas para tudo. A gente aguarda as sugestões. Posso passar? Pensando até um pouquinho antes nos marcos do primeiro bimestre, a gente teve a fala da Patrícia Monteiro, do Departamento de Avaliação aqui, e ao pensar no replanejamento das aulas, nessa forma não presencial, é muito importante, né, para todos nós, para professores, equipe gestora, ter em mente alguns pontos que vão orientar a nossa reorganização. A gente sabe que, a partir do dia 27, a gente retoma as atividades de forma não presencial. No dia 27, começam a chegar às escolas os kits que vão para os alunos, assim como chegam as APs, e todos esses vão ser instrumentos importantes para o professor poder se reorganizar e poder utilizar como recurso dentro desse cenário de retomada. Por um exemplo, a gente tem, dia 27 de abril, retomando as atividades. E a gente também sabe que a gente manteve a semana de estudos intensivos para os dias 25 a 29 do próximo mês. Então, é importante para o professor, ao planejar as próximas atividades, que tipo de insumos a gente consegue coletar para essa semana de estudos intensivos, né? Então, será que a gente consegue enviar a AP e ter uma devolutiva do aluno da AP? Será que a gente consegue enviar os roteiros e ter essa devolutiva? Então, é bastante importante para o professor, ao replanejar as suas aulas, que ele pense nesses marcos do primeiro bimestre, né? E pensando agora na questão das habilidades para o primeiro bimestre, para o cenário de retomada, uma orientação que a gente está fazendo é que, como a gente ficou muito tempo afastado do aluno e o aluno de todos nós, é importante a gente retomar algumas habilidades anteriores para fazer o cenário de recuperação e reforço. Então, a gente vai utilizar a SEI, que foi feita no início do ano, a gente vai utilizar as diagnósticas que tiverem disponíveis, dados de SARESP, vai utilizar a Foco Aprendizagem. Para anos iniciais é o MAPA, né? É o Mapa Classe. E a gente vai utilizar todos os recursos disponíveis para fazer essa seleção de habilidades que são importantes para a gente recuperar e reforçar dos alunos. Isso para o primeiro momento. O segundo momento, eu não sei se... o segundo momento, a gente, no fim das contas, iria avançar, né? Então,
Sim, acho que a ideia para um segundo momento, né, então, após esse processo de retomada, de recuperação, após revisitar, né, todas as possibilidades que foram envolvidas anteriormente, já no início do primeiro bimestre, a gente sabe que foram poucos os dias, né, que nós tivemos aí de trabalho efetivo, mas também sabemos que houve trabalho, né, que houve a semana intensiva, que houve avaliações. No caso específico dos anos iniciais, primeiro aninho, a gente tem o mapa classe, então a gente tem essas questões de avaliações que a gente retoma, né, de aprendizagem, e aí a gente coloca também, para o segundo momento, além do reforço, né, recuperação das habilidades essenciais, a gente precisa pensar também como é que a gente vai viabilizar o avanço dessa aprendizagem. Como a gente viabiliza o avanço das aprendizagens? Então, colocamos alguns pontos de atenção que aí nós fizemos, né, Paty, nós elaboramos habilidades essenciais para o primeiro bimestre. Então, nós elencamos algumas habilidades que consideramos essenciais e nós fizemos esse trabalho com língua e matemática, né? Então, eu com as meninas lá do centro, do CIA, e a Paty também com a equipe dela. Então, nós fizemos um levantamento das habilidades e buscamos considerar aquelas que perpassam por grande parte de todos os componentes curriculares, dos outros componentes curriculares, sobretudo habilidades voltadas à leitura, que é o que a gente acredita que são possíveis de serem trabalhadas, né? Que essas habilidades, como elas perpassam por todas as áreas, a gente consegue, de alguma forma, alinhar e avançar com relação às aprendizagens. Então, mesmo assim, né, claro, a gente fez esse exercício que está posto em anexo no documento orientador, que vocês podem acessar, inclusive. A escola tem autonomia para selecionar as habilidades mais adequadas à sua realidade, então, as habilidades que as escolas, que os professores considerem mais adequadas ao contexto, à modalidade e à sua proposta pedagógica. Algumas perguntas importantes que a gente pensou para auxiliar o professor ao fazer esse exercício de quais habilidades seriam importantes para seguir com o primeiro bimestre, seriam realmente, né, pensar quais seriam as habilidades que eu preciso retomar com cada uma das minhas turmas específicas. Então, não seria num cenário geral. A ideia é que a gente use as ferramentas que a gente tiver à nossa disposição para poder fazer essa avaliação. Quais seriam as habilidades essenciais para continuar com a aprendizagem, uma vez que a gente retoma o primeiro bimestre, esse bimestre vai até o dia 29 de maio. Então, como que a gente consegue recuperar e, em seguida, avançar? Quais serão as habilidades essenciais para essa continuidade? E o quanto que foi possível a gente desenvolver a aprendizagem do aluno no primeiro bimestre, antes da gente fazer a suspensão das aulas, né? Então, essas 3 perguntas iriam auxiliar a gente a pensar nessa retomada das aulas. Pode passar, Lili, por favor. Beleza. E eu acho que alguns dos combinados que a gente conversou bastante, a Mariana e eu, do que a gente gostaria de sugerir. E aí é que nem aquele combinado da turma, né? A gente iniciou o ano, fez aqueles combinados. Esses combinados, eles são baseados no documento orientador. Toda a nossa fonte é o documento orientador das atividades escolares não presenciais. E alguns entram como sugestão. Então, o primeiro combinado que a Mariana e eu queríamos passar para todos é a questão da cooperação e da empatia, né? São 2 valores aí muito importantes. Acredito que nenhum de nós tem todas as respostas. A maioria de nós está vivendo e passando por experiências que não tem experiência anterior. Então, é normal que a gente se sinta confuso, que a gente se sinta, às vezes, até sobrecarregado pela quantidade de coisas que a gente tem que atender e pensar. É um cenário muito caótico, muito confuso. E a gente acha que a cooperação de todos os atores, de todos os profissionais da educação nessa retomada vai ser essencial. E, nesse momento, a gente tem que saber acolher, ser ouvido, né? Então, é importante falar, mas também é muito importante a gente ser ouvido e
e poder dar atenção às outras pessoas. A gente vai precisar fazer isso com o nosso colega, que trabalha junto com a gente dentro da escola, a gente vai precisar fazer isso com o nosso aluno e com as famílias deles. Então, a cooperação e a empatia seriam valores que a gente gostaria muito que norteasse essa retomada. O segundo combinado, que é importante, a gente está discutindo agora nessa semana de replanejamento, é como que cada escola vai definir a comunicação com os alunos e com as famílias. Então, para anos finais e ensino médio, a gente consegue criar alguns canais de comunicação mais diretos com os alunos, seja usando o chat, Google Classroom, a gente pode utilizar um blog da turma. A gente sabe que a rede já está trazendo todos esses canais de comunicação, e aí aqui fica o nosso pedido de que a gente faça até um esforço maior. Qual é aquele aluno que não está sendo atingido por essa comunicação hoje? É aquele aluno que a gente só consegue atingir ligando? Então, a gente vai ter que fazer um esforço maior para chegar nele também. É aquele aluno que não tem o telefone, mas a vizinha tem, eu tenho o contato dessa vizinha? A gente vai fazer chegar essa comunicação nesses alunos. Esse é o esforço que a gente tem que fazer agora nessa sessão de replanejamento também. E, no caso de anos iniciais, não dá para falar com os alunos diretamente, né? Não, aí nos anos iniciais a gente precisa ter um alinhamento com as famílias, né? Sabemos também da dificuldade que não é fácil. Muitas vezes eu acho que existem alguns entraves, né, na comunicação com algumas famílias. Sabemos disso também, mas é o que a Patrícia falou. A gente está num momento desafiador, né? Então a gente colocou até como combinados, porque a gente acha que esse conjunto de ações juntas vão nos auxiliar para que esse momento seja melhor aproveitado, né? Do que o quanto a gente puder aproveitar, o quanto a gente puder fazer com que esse momento seja promissor nesse sentido. Então, a gente colocou também como um combinado importante, indo ao encontro do que a Patrícia falou, que além da importância, cooperação e empatia, a definição da comunicação, que vai ao encontro, então, a verificação dos recursos acessíveis aos alunos e famílias. Eu falei um pouquinho ontem, né, sobre isso, sobre os recursos. Sabemos que existem famílias e crianças, adolescentes, que não possuem recursos, então, que não têm nem a TV, nem o celular, e aí a gente tem esse entrave também. Mas a gente precisa, então, mapear, a escola precisa fazer esse mapeamento para que nós saibamos quem são as pessoas que possuem recursos e quais são as pessoas que não têm, que prioritariamente vão depender do material impresso. Né, que aí a gente vai falar também da importância de disponibilizar esses materiais impressos que nós temos na escola. Então, no caso dos anos iniciais, ler, escrever e EMAI, né, que nós temos aí nas escolas, PNLD também. Então, como é que nós precisamos disponibilizar esses materiais para os nossos alunos? Lembrando sempre de todas as medidas de segurança do Covid, né? Organizar a escola para chamar os pais, chamar as famílias, os responsáveis, para que não tenha muita gente ao mesmo tempo no ambiente. Queria lembrar vocês que, para mandar questões para as meninas, é só mandar as perguntas pelo link que está aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? Mandem as questões que a gente está esperando. Só volta um pouquinho. A gente, como um outro combinado também, que é muito importante, eu e a Patrícia conversamos bastante ontem a esse respeito, são os registros de envio e recebimento dos roteiros. Então, uma vez que a gente faz o envio desses roteiros às famílias, a gente precisa cuidar, né, do registro desse documento, né, que no caso agora vai ser um elo que a gente vai ter de comunicação e de atividades com as famílias. Exato. E um pouco da ideia desse registro não ficaria só como para fins de contabilizar carga do aluno ou algo assim, mas é uma questão até para a gente entender qual aluno conseguiu acompanhar a gente. Quando a gente retomar as aulas presenciais, o que a gente pode fazer, né,
para nivelar, a gente começa a perceber que dentro de cada uma das nossas turmas existe uma desigualdade muito grande. Então, quando a gente tem esse registro das atividades feitas, as devolutivas, a gente tem que passar para o aluno a importância dessas devolutivas para a gente poder pensar no cenário de retomada das aulas presenciais. E aí fica o nosso próximo combinado, que é o esforço na diversidade de avaliações. E avaliação não como só nota, né? Pensar na avaliação como um processo de acompanhamento do desenvolvimento desse aluno. Então, o que a gente pede é que a gente pense realmente nos diversos tipos de alunos que a gente vai ter nas nossas turmas, para a gente poder atender, de alguma forma, a todos eles, né? Poder acompanhar a aprendizagem deles. Então, seja enviando o roteiro impresso para aqueles alunos que não estão com acesso, seja fazendo o roteiro linkado com as aulas do centro de mídias, com o chat da turma, utilizando o fórum, utilizando todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, né, e que estão até incluídas no documento orientador. E como a Lili falou, né, é importantíssimo a gente pensar nas medidas de segurança contra o Covid. Então, aqui a gente não pode esquecer que a segurança pessoal da gente vem em primeiro lugar. O Henrique fez um vídeo orientador, né, demonstrando quais seriam ações importantes. A gente não pode ter acúmulo de pessoas em determinados horários, então é importante para os pais também terem noção, terem a ciência de que esses combinados com a escola têm que ser seguidos de alguma forma, como uma forma de segurança para nós e para eles também, né? Então, isso é importante. E, mais uma vez, frisando, se vocês ainda não viram, acessem o link do documento orientador, foi enviado via boletim, né? Então, não só essas informações, como outras estão lá. Então, tudo que a gente está falando está relacionado com o que vem no documento orientador também. Pode passar. Posso fazer algumas questões que estão chegando? Então, vamos lá. Nos anos iniciais, para a Mari, nos anos iniciais, como será o retorno do professor especialista de arte e educação física com tanto as aulas como grade horária e avaliação? Bom, então, retomando o que nós falamos anteriormente, né, o que eu havia falado sobre as habilidades, então, o exercício que nós fizemos das habilidades foi justamente para que a gente conseguisse abarcar essas áreas, né, tanto arte quanto educação física também. E nos anos iniciais, a gente pensa sempre que esse trabalho é articulado, né, Lili? Que existe, precisa haver. A proposta é que haja articulação do trabalho, então, dos professores especialistas de arte e educação física com o professor do regular. Então, penso que esses combinados precisam existir, né, entre os professores nas escolas. Então, de que modo eles vão conseguir inserir seus trabalhos ali nesses roteiros, juntamente com o professor da sala regular? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder, tá? Que a gente falou sobre isso ontem. À vontade. Qual será o horário do professor a partir do dia 27/4? O horário dele da escola. Tá? Mesmo que as aulas, às vezes, não batam exatamente com o horário, que a gente não consegue fazer essa articulação, um horário para cada escola. Então, o professor cumpre a carga horária dele no horário que ele tem ali para aquela escola, porque a gente sabe que muita gente tem acúmulo, né? Então, não poderia ser diferente. Que mais? Como será feita a devolução das APs para registro no SARA? E aí, haverá esse registro? Qual vai ser o prazo? A devolução das APs ela vai acontecer, né, como no mesmo intervalo da semana de estudos intensivos. A gente sugere que essas APs sejam entregues às famílias com o pedido de que elas retornem naquele período entre 25 e 29 de maio, para que a gente possa fazer a semana de estudos intensivos. Porém, a gente já prevê que nem todos os alunos, nem todas as famílias conseguirão devolver a AP a tempo. A gente sabe da imensidão de cenários que existem dentro da rede. Então, é possível que a gente tenha que trabalhar na semana de estudos intensivos com um número menor de avaliações que a gente teria num cenário ideal. No cenário anterior à pandemia, né? Não necessariamente ideal, mas eu não sei se atende a pergunta, né? Então,
Se a gente não respondeu, manda de novo que eu pergunto de novo, exato. tá? Mari, é obrigatório entregar os livros que estão na escola, exemplo, PNLD e EMAI? Gente, olha, acho que essa pergunta ocorreu algumas vezes, né, via outros meios. Penso que é imprescindível que o aluno tenha acesso ao material que está na escola, uma vez que ele não está na escola, né, que esse trabalho vai acontecer de forma remota, né, ele vai estar em casa, e até pensando nos roteiros, eu vou falar daqui a pouco sobre um exemplo de roteiro que nós elaboramos, e pensando até nos roteiros como um modo de viabilizar esse trabalho para os alunos que não têm acesso, a gente precisa que os alunos, sobretudo dos anos iniciais, aí que vão precisar desse aparato físico, né, dessa ferramenta, eles precisam ter acesso aos materiais, sim, né, e os PNLDs que nós temos também que são consumíveis. Então, a nossa indicação é que, para além dos materiais que eles vão receber nas escolas, né, que nós vamos ter aí o kit, que começam a chegar a partir da semana que vem, no kit dos anos iniciais, então, que nós temos os cadernos do Aprender Sempre, mais os livros, o livro literário, o gibi e a ficha de leitura. Mas, para além disso, ele precisa do material que está na escola, né, que no caso dos anos iniciais é o Ler, Escrever e o EMAI, e o PNLD, até para que possa haver uma diversificação de estratégias desses roteiros e desse trabalho. PNLD entrega também para o Fundo 2, né? PNLD também entrega para o Fundo 2, importantíssimo. A gente sabe que o aluno vai ter alguma autonomia, né, com relação ao uso do PNLD. A gente sabe também que alguns alunos não levaram o PNLD para casa, então a gente pede que a gente entre em contato novamente com as famílias e reforce a importância de ter esse recurso, principalmente porque alguns componentes, eu, por um exemplo, sou professora de Ciências e Biologia. No material do primeiro bimestre do São Paulo Faz Escola, dos anos finais, a gente não tem, infelizmente, impresso todos os componentes. Então, é importante para que esse aluno dos anos finais tenha o PNLD de Ciências, de Geografia. A gente vai trabalhar isso quando a gente der os exemplos do roteiro, mas a gente também tem que pensar o que a gente pode utilizar de recurso a mais, inclusive, além do PNLD, além do que a gente vai receber de físico, que a gente consegue utilizar com o aluno, né? Seja o contexto onde ele vive, tudo isso é importante na hora da gente repensar as nossas aulas a partir de agora. Antes da gente entrar no roteiro, eu quero dar um exemplo aqui que a professora Denise, da escola Vicente Riso, mandou para a gente. Ó. Uma das nossas alunas, como não tínhamos o contato de um colega no grupo do WhatsApp, buscou por ele no Facebook até o momento em que ele estava online e o orientou como acessar o aplicativo. O relato está gravado, uma graça. Eu queria pedir, professora Denise, que se fosse possível, que vocês mandassem essa gravação para a gente. É muito importante a gente dar acesso às boas práticas, né? Para que outras escolas, outras diretorias, todo mundo aí que tem boas práticas, manda para a gente, para que a gente disponibilize, para que todo mundo tenha muita inspiração. Podemos ir para o roteiro? Vamos lá. Falando em inspiração, vou falar um pouquinho aqui sobre os roteiros que nós pensamos. É o anterior, Lili, por favor. Isso. Então, eu pensei num roteiro para um exemplo, né, para os anos iniciais. Então, como exemplo, eu pensei aqui na professora Samara e coloquei esse roteiro de atividades, então, que prevê a semana de 27 a 30 de abril. Professora Samara, segundo ano A. Nome do aluno, data. Como trata-se de um roteiro para os anos iniciais, a gente sempre enfatiza a importância da participação da família. Família ou responsáveis aos quais as crianças residem, né? Então, senhores pais ou responsáveis, pedimos a sua colaboração para o desenvolvimento das atividades. Os materiais necessários, então, é o caderno do aluno, o que o aluno vai precisar, né? Então, o caderno do aluno, primeiro bimestre, do Ler e Escrever. E aí eu coloquei a referência do livro do professor, até para que o professor saiba onde também tem os encaminhamentos. Então, está
está na página 86, que é a roda de jornal, a proposta. No livro do aluno, páginas 171, 172, 173 e 174, que não está aqui, mas vai até a 174. Então, esta sequência, ela trata de uma roda de textos, né, da esfera jornalística. Então, eles são textos científicos, né? Então, na página 172, eu tenho as novidades espaciais no mundo da Lua. E na página 174 são os animais desaparecidos. Pode ir. Como materiais complementares, caso haja possibilidade, então eu coloquei notícias de diferentes fontes, considerando diferentes linguagens. Tá? Então, os alunos acredito que tenham acesso aí a jornais, a notícias, hoje em casa e no cenário que a gente vive. Acho que esse acesso é maior ainda, né? E o objetivo desse roteiro de atividade é aproximar os alunos de notícias e reportagens que circulam em seu cotidiano. Então, de um modo geral, pensando no cenário, a proposta versa justamente a respeito do que o aluno tem acesso ali no seu dia a dia, porque ele está em casa. Então, como proposta, eu pensei da gente inicial, né? Então, a importância do levantamento do que os alunos já sabem, então dos conhecimentos prévios, né, daquilo que ele já sabe a respeito de notícias, e discutir de que forma, no material, como é que está posto isso? No material, a proposta é que haja essa roda de jornal, né? Então, seria uma roda de conversa para fazer o levantamento do que os alunos já sabem a esse respeito. Mas, como não estamos na escola, eu pensei, então, a gente está readequando aqui, então eu pensei de pôr para casa, né? Então, de como eles têm acesso, para que a gente consiga os alunos fazerem, até a Paty me ajudou teve essa ideia aí do desenho, né? Para ilustrar os conhecimentos a esse respeito. E num segundo momento, então, disponibilizar a leitura desses textos que eu falei, que vai da página 171 a 174, né, dos dois textos que eu falei, mais as questões. Então, para que os alunos tenham acesso a essa leitura, eles precisam ter um material em mãos, que é o ler e escrever, né? Aí, mais uma vez, a gente pedimos que você, como responsável pelo aluno, colabore neste momento. E responder as questões disponíveis no caderno e que julgue coerente para o momento. As questões não significa que se encerrem ali. Mesmo que nós temos as questões no caderno do aluno, mas nada impede que o professor elabore, ou que ele já tenha realizado a atividade, ou que ele pense numa outra proposta. Eu coloquei, ficou com a imagem, não ficou muito boa a imagem, mas só para falar um pouquinho do material do professor, que está na roda de jornal, na proposta. Então, ele dá todo um encaminhamento material sobre como o professor pode proceder na atividade, então, na roda de conversa, quais são as habilidades que vão ser levantadas. Só que o material, ele foi elaborado para que esse trabalho seja realizado na escola. Então, nós agora temos o desafio e eu trouxe justamente pensando nesse desafio. Diante dos encaminhamentos que nós temos aqui para esta atividade, como é que a gente pode pensá-la, como é que a gente pode pensar nessa atividade remotamente? Né? Como que a gente pode disponibilizar essa atividade para os alunos em casa? De que modo a gente consegue viabilizar a aprendizagem? Então, eu pensei um pouco no roteiro, claro que é uma proposta, é uma sugestão, né? Para os professores, acredito que muitos já estão elaborando e fazendo excelentes trabalhos aí, que já vem acontecendo, então a gente colocou mesmo como uma sugestão, tá bom? E, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar todos os recursos e todas as articulações que a gente consegue fazer com os recursos disponíveis, então as propostas, né, as sugestões que a gente trouxe de roteiro, elas não devem ser pensadas como uma orientação fixa ou engessada. Vocês vão reparar que tem diferença entre o roteiro da Mariana e o meu. Existem especificidades para cada segmento, elas têm que ser observadas pelo professor, e alguns pontos são importantes. Né? Então, por um exemplo, o nome do professor é importante de ter nesse roteiro. O nome do aluno, o campo do nome do aluno, a data, a previsão de entrega desse material. Então, a gente colocou, tanto a Mariana quanto eu, qual seria a semana referente a esse roteiro de atividade, só para orientar o trabalho do aluno em casa, também,
E aí, no caso, né, o aluno dos anos iniciais, nem todos estão alfabetizados, não conseguiriam fazer o registro do próprio nome, por isso a importância maior de incluir a família dentro dessa elaboração do roteiro, coisa que a gente já dá um pouco mais de autonomia num roteiro que a gente preparou para o 7º ano, um roteiro hipotético de ciências, obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, e aí a gente elenca alguns materiais que a gente acredita, né, que a professora Lindalva Torres pensou que são acessíveis a todos os alunos da turma. Então, o PNLD de Ciências do 7º ano estaria com os alunos da turma do 7º ano A, da professora Lindalva. O caderno escolar, onde o aluno faz as anotações, ela também acredita que os alunos tenham. Moedas para um experimento que ela vai propor, régua e borracha, que seriam recursos que ela acreditou que todos os alunos da turma teriam disponíveis. Ela vai apontar alguns materiais opcionais, como no caso, o caderno do aluno do 1º bimestre, ele só está, ou do 1º bimestre, só está na versão online, ela indica como um recurso opcional para os alunos que tiverem acesso. Os do 2º, 3º, 4º bimestre, eles vão impressos e vão estar online também. Então, a gente está falando especificamente do 1º bimestre. A gente elenca a habilidade. É importante para o aluno, talvez, né, saber o que se espera que ele alcance com esse roteiro. E a gente coloca um total de atividades para que o aluno entenda o que é esperado dele também. Então, se você passar rapidinho, Lili, a gente criou como se fossem missões e colocou um tempo previsto. Esse tempo previsto não faz tanto sentido para anos iniciais, né, Mari? No caso dos anos iniciais, penso que o tempo previsto, né, a gente tem uma diferença bem grande, né, de alunos, principalmente no ciclo de alfabetização, né, quando eles estão no início da alfabetização, 1º e 2º ano, que você tem alunos que estão na hipótese alfabética e alunos que são pré-silábicos muitas vezes. Então, fica muito difícil estabelecer um tempo de realização da atividade. E mais a questão dos pais, né? Então, a gente precisa muito desse auxílio das famílias com crianças pequenas. Então, penso que colocar também um fator determinante assim, do tempo fique complicado para as famílias conseguirem auxiliar nesse sentido. Perfeito. E, no caso, esse roteiro, ele pode ser enviado tanto por meios, né, digitais, preferencialmente, e também por meio impresso. Então, a gente teria algumas missões. Nessa missão, a gente faz a referência ao livro didático, a uma pesquisa, e destaca, no colorido, recursos adicionais que o aluno poderia fazer. Então, se ao mesmo tempo a gente está falando de alguns conceitos que seriam interessantes o aluno discutir em sala de aula, mas ele não tem essa opção, a gente sugere que ele ligue para um colega, se for possível, que ele mande uma mensagem de áudio, que ele grave, que ele registre a leitura de um texto, e envie para o colega, envie para a professora. E a gente faz uma articulação com a aula do centro de mídias. Essa professora, ela não consegue, vamos supor que ela acumule, né? E ela não consegue estar nos tempos que ela estaria normalmente com essa sala, ela não conseguiria acompanhar as aulas pelo centro de mídias. Mas nesse dia 28, ela consegue, às 9h45, e ela marca para os alunos que tiverem disponibilidade pelo aplicativo, um bate-papo pelo chat da turma, às 10h30. Pode passar para a próxima, Lili? Ela faz a referência ao material do São Paulo Faz Escola. A gente sabe que a professora tem acesso ao material online, tanto do aluno quanto do professor. Ela corta e envia para o aluno para que esse material seja disponibilizado e o aluno possa seguir um experimento que seria simples e com recursos acessíveis aos alunos. Como adicional, ela pede que o aluno registre, gravando, e comente o que ele achou de fazer esse experimento, qual a funcionalidade daquela máquina simples, no caso, que é o conteúdo mais específico. E, por último, pode passar, Lili? Perfeito. Ela vai pedir, né, para que o aluno desenvolva um projeto, fazendo um protótipo, fazendo um desenho, utilizando recursos que ele tem disponíveis em casa, reutilizando materiais que muitas vezes seriam descartáveis, para poder finalizar o trabalho com essa habilidade. Então, esse foi um exemplo. A gente faz a relação com
chat do centro de mídias, com aula pelo centro de mídias, o próprio roteiro que pode ir impresso, PNLD, são muitos os recursos disponíveis e a gente sabe que não vai dar para esgotar todos eles aqui, e a gente sabe que a rede está trazendo muito mais. E eu acho que até para ilustrar um pouco esse bate-papo, seria interessante a gente ouvir algumas perguntas e até algumas devolutivas do que está sendo feito da rede, né? Então, se puderem, por favor, enviem perguntas, né? Que a gente tem bastante perguntas aqui. Uma que foi falada, acho que são duas que foram faladas ontem, cronograma das aulas e sobre como é que os professores vão saber quais são as aulas. Então, isso a gente já disponibilizou. Tem na página do próprio Centro de Mídias, a gente tem o cronograma de todas as aulas. Os professores, como eu falei anteriormente, assistem a aula durante o período de aula deles, que às vezes não vai bater necessariamente com o período que o aluno está assistindo. Então, para o professor poder se organizar, a partir das próximas semanas, como o professor Caetano disse ontem, a gente vai mandar para os professores o planejamento da aula, o plano de aula, desculpa, da aula. Então, lá nesse plano de aula tem toda a orientação do que vai acontecer, e aí o professor pode organizar os alunos para que eles assistam às aulas já com um foco específico. O que ele vai fazer, o que ele vai observar especificamente ao longo daquela aula, se eles às vezes não estão assistindo no mesmo horário, principalmente isso no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Tem bastante pergunta também sobre os pais que não são alfabetizados, ou a gente tem muito aluno estrangeiro na rede, como é que eles, se a gente tem alguma orientação para estas famílias, porque muitas vezes eles não dominam a língua, né? Eu acho que esse é um desafio a mais, né? Eu lembro de ter visto dentro da sala de aula, aí no contexto da sala de aula, né? Obviamente eu estou falando do presencial. Existem algumas ferramentas, por um exemplo, de tradutor, alguns aplicativos que a gente consegue utilizar, pensando no aluno que, vamos supor, tenha chegado, seja de outro país e que ainda não domine a língua. Existem alguns recursos que a gente consegue utilizar para envio de áudio, utilizando o tradutor, mas, infelizmente, a gente dependeria, né, de alguns recursos que a gente não sabe se todos os alunos teriam acesso. É um desafio bem diferente do que a gente está acostumado a pensar. E a questão dos pais serem alfabetizados é um desafio à parte, principalmente para os anos iniciais, que a gente depende tanto deles, né? Não sei agora se a Mari quer falar um pouquinho. Bom, eu penso que, como a gente, vou retomar um pouco do início, né, dos combinados, acho que nesse momento a gente precisa trabalhar assim a cooperação e a empatia. Então as escolas, de algum modo, né, vão precisar ajudar essas famílias, porque a gente não tem uma receita, né? Acredito que a gente não tenha o que dizer assim no sentido de, olha, vamos fazer isso, essa ação vai dar certo, mas a gente pode fazer tentativas, né? De repente tem alguém ali na escola que consiga exemplificar. A gente também tem o desafio do acesso às escolas, né? Da limitação por conta do Covid. E da proximidade, né? Então não pode haver proximidade, então esse é um desafio a mais, porque eu acho que quando nós temos pais não alfabetizados, eu como professora já passei por situações assim, como gestora de escola também, então sempre procurei ali explicar com palavras, né? Assim, obviamente, mas explicar no momento para a pessoa, já ajudei pegar Uber, por exemplo. Então, situações que a gente vivencia mesmo no âmbito escolar, né? Mas sem ter antes o desafio da Covid. Nós não tínhamos, então podia ter uma relação mais próxima. Agora, com esse desafio a mais, aí da comunicação, né? No caso, não sei se por telefone, uma ligação, um áudio, via WhatsApp, penso que talvez seja um caminho a trilhar.
Por isso a importância desse momento das escolas e diretorias compartilharem as boas práticas. Ninguém hoje tem a solução, as respostas, e aí a gente vai descobrindo como é que a gente vai trabalhar neste contexto, com as coisas acontecendo. Algumas coisas a gente pode programar, planejar com antecedência. Outras a gente vai descobrir no processo. E outras a gente vai ter que retomar depois. E por isso certeza. É importante ter o registro, ter o mapeamento desses alunos, em específico das turmas. Então, por um exemplo, se o aluno de anos iniciais ele tem os cuidadores, os responsáveis, né, não alfabetizados, possivelmente esse professor vai ter que fazer um link com a TV Univesp, que está passando... Era isso? É que me ocorreu agora, as meninas falando aqui, a gente falou muito de cooperação, me ocorreu de repente, as famílias que moram próximas, né? Então, se eu tenho uma família de pais não alfabetizados e eu tenho famílias próximas, considerando o mapeamento, né, que as escolas vão fazer ou já fizeram, então a proximidade dessas famílias, que de repente uma pode auxiliar a outra, e pensando também nas trocas, sempre nas trocas, nas escolas entre professores ou de escolas. A Lili acabou de falar sobre as práticas, a importância de vocês colocarem para nós as práticas que vocês vêm realizando nesse período. Então, acho que isso tudo é muito importante, as trocas, e pensar maior, acho, né? Pensar assim, como é que o meu vizinho pode me ajudar de longe. Nesse momento? De longe, mas ajudar. Tem uma pergunta da professora Ana Paula, de Penápolis. Ela quer saber se os registros podem ser feitos por vídeos, fotos de atividades propostas e realizadas por alunos, se isso serve como registro. Sim, a ideia é que a gente indique, né, os registros, na verdade, que a gente faça o registro para o professor, para ele poder acompanhar como que está o desenvolvimento de cada um desses alunos, sempre pensando em quais são os recursos que estão acessíveis a todos, tendo o princípio da equidade aí no coração das nossas atividades, né? Então, se eu proponho um registro via vídeo, como foi uma das propostas de um dos roteiros, será que todos os alunos teriam um celular para poder registrar? Se não, eu posso dar como uma atividade complementar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber como que eu consigo pedir para o aluno um registro que ele consiga me dar uma devolutiva. Então, isso é algo importante para se ter em mente, mas não tem um formato de registro padrão. Tem muitas perguntas ainda, eu só quero falar rapidamente do Inova. Inova também vai continuar, os professores vão continuar em contato com seus alunos pelo aplicativo ou outros meios que já foram combinados. E os materiais continuam aí, ou impressos, ou online, disponíveis, tanto para os professores quanto para os alunos. Quero agradecer a presença de vocês aí, a participação. Obrigada, Patrícia, obrigada, Mari. Obrigada, sei que muitas perguntas ainda vão surgir e a gente vai tentando responder de alguma maneira. Obrigada, Lili, obrigada, Mari. Obrigada, Lili, obrigada, Paty, obrigada a todos e todas. Bom dia para vocês. Bom dia.